Cara, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então se você gosta de refazendo capas, já deixa seu curtir e compartilha esse vídeo pra eu trazer outros vídeos desse tipo aqui pro canal. Se você ainda não viu esse vídeo aqui, lá eu tive a ideia de fazer o refazendo capas temático, assim a gente vai seguindo as capas de Eragon e fazendo as outras capas com as cores das capas de Eragon. Pra ficar mais fácil de entender, o primeiro livro é Eragon, então a gente fez as outras capas azuis. Na verdade foi super coincidência, mas como deu muito certo, então a gente vai seguir essa linha aqui. Então dessa vez o refazendo capas é com capas vermelhas e eu pedi a opinião de vocês de que capas que vocês queriam que eu fizesse aqui e peguei as opções por lá. Mas pra falar a verdade, eu quase desisti desse vídeo e eu achei que não ia ficar nada bom. Quando eu terminei a primeira capa eu achei que tava horrível e que eu odeio trabalhar com vermelho e que eu ia cancelar esse vídeo. E daí depois, amiga, eu esmurrei nesse refazendo capas, ficou muito bom. Então vamos parar de enrolar e vamos fazer, né? O único livro que eu tenho aqui em casa que eu de fato li foi Eldest, que é o segundo livro da série Esperança, Saga Esperança, que é a série do Eragon. E o maldito livro com capa vermelha que deu origem a essa série aqui com 3 capas vermelhas. Eragon foi um pouco chato de ler por causa da enrolação, mas Eldest eu quase desisti no meio da leitura se não fosse os capítulos do primo do Eragon. Porque se dependesse só do Eragon, a gente ia ficar o livro inteiro ouvindo ele pensar com os animais, ele sentir as plantas. E não queria ler aquilo. Fora que o Horan é um personagem muito legal, eu gostei muito da saga dele saindo da cidade e fazendo todas as coisas que ele fez, por isso ele é o personagem principal da nossa capa que a gente refez e eu vou mostrar ela agora aqui. Então, seguindo na premissa da primeira capa, a gente tem uma capa toda feita de silhuetas com uma cor só, que é a cor vermelha, e no meio, como essa grande figura principal, a gente tem o dragão, que é o que dá origem à saga, né, que a gente tem esse negócio dos Cavaleiros do Dragão. Eu também fiz esse cenário montanhoso que apareceu um pouco da última vez, mas dessa vez ele tem um sentido diferente. Essas montanhas, elas estão representando, na verdade, as montanhas por onde outros personagens estão passando. Tanto que se a gente olha pro chão, a gente vê que o chão também é um cenário montanhoso, é um cenário de pedras. Ali como figura humana, a gente trouxe então o Horan, que é o primo do Eragon, que é quem vai fazer uma jornada, e ele também é conhecido como Martelo Forte por causa do martelo que ele carrega. Pra mim ele foi o grande destaque desse livro, então eu acho que ele merecia estar ali na frente da capa. E do lado dele, mais atrás, com uma silhueta um pouco mais apagada, porque eu não queria dar destaque pra ela, tem outras pessoas o seguindo. O que tá acontecendo? Não posso falar que é spoiler, mas é um negócio aí. Se você sabe, se você já leu esse livro, você vai entender o que tá acontecendo nessa cena, que cena que eu resolvi retratar. E a gente tem o céu estrelado de novo, porque o período acontece à noite, e mais ao fundo a gente tem a silhueta de um outro dragão. Oh meu Deus, tem mais de um dragão nessa série? Tem, porque todas as capas mostram um dragão diferente, então não é um dragão só, tá bem óbvio, então não é um spoiler. Aí claro, todas as informações que tinham no primeiro livro, ali aquela tagzinha do New York Times Best Seller. Parando pra pensar, eu não sei se isso faz sentido com todas as capas, porque eu não sei se todas as capas foram vencedores desse New York Times Best Seller, eu não sei se isso se aplica ao título, eu não sei se isso se aplica em todas as capas, se só um livro foi vendido, então eu não sei, mas eu vou colocar em todas porque eu acho que vai ficar bonitinho na composição. Embaixo, claro, o indicativo de livro 2, porque eu já falei aqui nos vídeos de refazendo capas que eu acho muito importante que a gente coloque livro 1, livro 2 nas capas, porque o leitor não é obrigado a saber qual é a ordem dos livros certas e às vezes a gente compra um livro que não era, porque não tem indicação na capa, não tem indicação no título, não tem indicação em lugar nenhum, e daí às vezes a gente chega em casa e descobre que é o livro 2. Enfim, gostei dessa capa, achei que ela ficou bonita, achei que ela fez sentido junto com a série e eu tô louco pra fazer todos os livros. Eu só acho que eu vou demorar um pouco pra fazer o último, que seriam as capas verdes com a capa de herança, porque eu ainda não li e pelo menos pra essa série de livros eu quero ter lido todos. Afinal eu preciso entender quais são os elementos que a gente vai mostrar ali e tudo mais. Eu acho que quanto mais a gente conhece sobre o livro, mais a gente conhece sobre a história, mais rica a capa fica, porque ela tem elementos e coisas especiais ali que você vai identificando e vai trazendo por conta da história. A capa de um livro tem basicamente duas funções. A primeira é de sintetizar a história e o gênero do livro. Assim a gente sabe de elementos que estão acontecendo na própria história e a gente identifica elementos do gênero que aquele livro está inserido. Ou seja, pessoas que leem terror e gostam de livros de terror vão identificar mais fácil que aquele é um livro de terror, porque a capa está apresentando o que é daquele gênero. E a segunda função é a de venda. Quanto mais bonita, mais interessante a sua capa, mais fácil dela chamar a atenção do leitor, e chamando a atenção mais
fácil do leitor pegar e conhecer a obra pra depois poder comprar e ler. Então a capa do livro é um negócio muito importante. A gente inclusive teve uma aula sobre isso quando eu fazia faculdade. Foi lá que eu fiz a primeira capa de Lendas de Astra. E eu acho muito importante que a gente conheça a história e conheça os elementos do livro, porque eu acho que a capa fica cada vez mais rica quando a gente conhece bem o que a gente quer contar. Então esse é o comparativo com a capa antiga e a capa nova. Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês gostaram? Vocês acham que essa série tem futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a capa favorita de vocês, se é a original ou se é a minha versão. Agora a gente vai entrar numa zona um pouco diferente, que é não li os livros, mas vi um pouco da adaptação, então a gente vai refazer duas capas aqui que vocês sugeriram lá no Instagram. A primeira capa vai ser a capa de Crepúsculo. Essa capa simples com a figura da maçã e que eu nunca entendi direito o porquê, mas a minha amiga Júlia maravilhosa me explicou o porquê dessa capa e porquê ela fazia sentido. Então, de novo, não acho uma capa horrível, só não faz o meu estilo e a gente vai dar uma visão diferente como ficaria se eu fosse fazer essa capa ilustrada e com a minha fonte e etc. Se você ainda não conhece Crepúsculo, é aquela história da menina bela que se apaixona por um vampiro e que daí eles têm ali o negócio do romance e daí tem o negócio do lobisomem que fica tirando a camisa e é basicamente isso. Eu não li os livros, eu até tenho uma vontade de ler e eu queria saber qual seria a minha opinião lendo esses livros, mas eu assisti todos os filmes, assisti o último no cinema, eu gosto da saga, eu gostava bastante na época. Eu acho engraçado que toda vez que a gente fala dela, a gente precisa falar, ah, eu gosto, mesmo sabendo que ela é ruim, etc. A gente não pode falar só que gosta. Enfim, essa aqui é a capa que eu refiz e eu gostei bastante dela. No começo eu tava odiando, no começo eu achei que tava uma grande porcaria, mas depois eu pensei, não, tá maravilhosa. Assim mesmo que aconteceu, é extremo, é horrível e maravilhosa. Nunca teve um meio termo a isso, eu achava tipo, ok. Essa capa tem uns tons bem mais vivos, porque a ideia era que ela remetesse, que ela lembrasse essa ideia de sangue, porque é uma história de vampiros. A ideia dessa capa é fazer a cena onde o Edward tá carregando a Bella pra mostrar que ele é o vampiro, eles estão na floresta. Pesquisando pelas cenas do filme, eu vi que as florestas eram daquelas árvores sem folhas nenhuma, e aí me veio uma outra ideia que eu achei muito legal. Então primeiro a gente tem essa cena deles subindo, aí a gente tem ali atrás deles, nessa parte branca, o sol que estaria se pondo, ou seja, o crepúsculo. A gente tem um título com algumas coisas escritas, o nome da autora e também o indicativo de livro 1. Aí pra terminar de compor essa cena a gente tem todos esses galhos, essas árvores aí sem folhas nenhuma, que além de representarem as árvores dessa floresta, elas também, nesses tons vermelhos que elas estão, elas representam vasos sanguíneos, porque a gente tá falando de uma história de vampiro e eu achei esse negócio muito legal, porque parece árvore, parece vasos sanguíneos, parece um negócio que foi mal feito porque eu não sei desenhar árvore direito, mas eu gostei muito e eu achei muito conectado aí esse negócio. Aí a gente também tem um easter egg ali em cima, que é a maçãzinha mordida pendurada numa das árvores, pra remeter essa primeira capa e essa coisa da perda de inocência da Bella, alguma coisa assim que a Júlia explicou aí que eu já não lembro direito como é que é, mas eu achei que faria sentido colocar isso na capa. E esse daqui é o comparativo das duas capas, a capa original, a minha capa. Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Eu não sei se para esse tipo de livro essa capa seria mais indicada. Por exemplo, uma capa de livro erótico faz muito sentido ter um cara sem camisa na capa, e uma capa ilustrada talvez não chame o público que está querendo ler aquele tipo de livro. Então eu não sei se é a melhor opção, mas essa é a minha versão e eu espero que vocês gostem. Deixa aqui embaixo qual a opinião de vocês, se vocês gostaram mais da minha ou gostam mais da original. Gente, eu não tô falando que Crepúsculo é um livro erótico, foi só o exemplo mais fácil que veio na minha cabeça e não tem nada a ver com o livro em si, tá? E sim, as coisas que eu tô falando sobre a capa não estão condizendo com a imagem que tá aparecendo pra vocês, porque eu ia botar só a imagem da capa estática, como a gente fez no primeiro livro, mas eu decidi mostrar também o processo de ela sendo feita no computador. Então, da próxima vez a gente vai melhorar isso. Se vocês acham legal eu mostrar esse processo e gravar a tela sendo feita, sendo desenhada, me deixa aqui embaixo nos comentários que da próxima vez a gente melhora isso aqui, tá? E agora a gente vai pra provavelmente a capa mais difícil que eu tive que pensar aqui, porque eu não fazia ideia do que fazer com ela, que é a menina que roubava livros. O que me chamou a atenção nela foi esse pontinho vermelho que ela tem na capa, e foi isso que me fez ter a ideia pra poder fazer ela aqui no Refazendo Capas Vermelhas. Mas eu realmente fiquei muito em dúvida do que eu podia fazer com essa capa, o que eu podia trazer nela, já que era uma capa tão simples e ao mesmo tempo eu não queria fazer só uma menina ali parada, segurando os livros. Aí eu vi uma das capas fora, que é a Morte dançando com a menina, que faz muito sentido pra história, já que a Morte tá narrando essa história, ou pelo menos ela tá começando a contar a história. Isso acontece no filme também. Eu achava que ficava legal então trazer esse elemento pra nossa capa, já que é uma
uma coisa importante pra história. Eu não li o livro, eu sei aí qual é a base da história e eu usei isso pra criar os elementos da minha capa. Então essa é a versão da minha capa. Eu gostei muito de como ela ficou, eu acho que foi a mais legal, talvez, eu não sei, fiquei em dúvida de qual que eu gostei mais. Não sei se eu amei muito ali o fechamento da capa, se ela ficou tipo perfeitinha como eu queria que ela ficasse, mas a ideia da capa em geral eu achei muito boa e eu achei que a ilustração ficou bem legal. Então no centro de tudo, como a maior figura dessa capa, a gente tem a Dona Morte com a sua foice. A ideia era só fazer uma silhueta para representar ela e dentro dessa silhueta a gente tem a cidade. Então a gente tem essa cidade dentro da Dona Morte e daí a gente tem aí um negócio que tá caindo do céu e a gente tem aí as casinhas. E agora que eu parei pra pensar que essa capa é bem pesada, né? Enfim, aí na frente de tudo a gente tem a menina, que é a menina que roubava livros, segurando os livrinhos aí que ela roubou. Eu decidi fazer os livros com a capa vermelha, que foi o que me fez fazer essa capa em primeiro lugar. Aí a gente tem o título, o nome do autor e lá em cima a gente tem um quote que é: quando a morte conta uma história, você tem que parar para ouvir. Eu já vi algumas versões diferentes para ouvi-la, para ler e etc. Não sei qual é a certa, eu acabei colocando para ouvir e ficou assim. Mas se no livro for um pouco diferente, me deixa aqui embaixo nos comentários qual é a versão certa. E ao fundo da imagem, nessa área vermelha, a gente tem essas silhuetas aí meio curvas remetendo ao fogo. Porque essa história se passa na época da Segunda Guerra Mundial e a gente tem aí o negócio de queimar os livros, que é quando a menina começa a roubar os livros para poder ler. Então eu decidi colocar aí essas silhuetas de fogo remetendo a essa queima de livros, que é um negócio importante também para a história. E esse é o comparativo das duas capas. Eu gostei bastante da minha versão. Eu não gosto tanto da versão da primeira, mas ela tem essa pegada de silhuetas que é um negócio que me interessa um pouco. E sim, o que me fez refazer ela nas capas vermelhas foi aquele detalhe ali em vermelho da capa, que é muito pequeno, mas que me chamou a atenção. E eu achei que combinaria e ficou muito legal e vocês pediram lá. De novo, qual é a versão favorita da capa de vocês? Me deixem aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Eu gostei muito do resultado de todas as capas. Eu não achei que eu fosse conseguir quando eu comecei a fazer elas e foi bem difícil pensar nos esboços. Ter as ideias para fazer essas capas foi bastante desafiador, mas eu gostei bastante do resultado final. Eu gostei das indicações de vocês. Eu achei muito louco que Crepúsculo foi um dos mais pedidos lá no Instagram e eu achei que ficou legal aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a indicação foi de vocês. Então, deixa aqui embaixo nos comentários também que outras capas vocês querem ver eu refazendo. Comenta lá no Instagram também, que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas ainda hoje. E se vocês querem ver essas capas com mais detalhes, me segue lá no Instagram, no @NaCilinhastra, tem link aqui embaixo. Eu vou postar todas as capas essa semana, a primeira já foi postada. Então vai lá no Instagram dar uma olhadinha nelas. Deixa seu curtir, compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeo novo toda segunda-feira. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo e até mais.